Olá pessoal, meu nome é Raim Malé, eu sou reumatologista, sou fisiatra e sou também diretor médico do CREB. E estou aqui hoje com a Tatiana. Tati, se quiser se apresentar. Oi, gente. Meu nome é Tatiana Matos. Eu sou gerente aqui da fisioterapia do CREB, né? Responsável por toda a parte de reabilitação. E hoje a gente está aqui, eu e o Dr. Raim, no intuito de falar um pouquinho para vocês sobre a reabilitação, sobre o Covid em si e a reabilitação pós-Covid que a gente está implementando, né? Já vem atendendo aqui na clínica, mas como é uma terapia super nova, né? Infelizmente veio como consequência de todo esse cenário que a gente está vivendo. Então, obviamente, o CREB ele não poderia deixar de estar instruindo, ajudando principalmente essas pessoas que a princípio não estavam nem tendo muito conhecimento do que poderia acontecer, né, no pós-Covid, como não estavam tendo muito para onde ir, como se tratar. Então, a ideia do CREB realmente é instruir essas pessoas, esclarecer, ajudar e ter um tratamento para ela poder seguir sem essas sequelas que a gente vem, na verdade, conhecendo agora, né, doutor Raim? Tudo muito novo. Exatamente. Então a gente entende aí que o momento da pandemia é um momento crítico aí para todo mundo está passando por isso e a gente está prestando esse serviço para a população, né, com o objetivo então de reabilitar e de minimizar as sequelas do Covid, as sequelas motoras, né, ou seja, a perda de força muscular, a perda de equilíbrio, melhora da capacidade respiratória, para que a pessoa retorne mais rápido, né, para suas atividades de vida diária e que, obviamente, retorne para sua vida normal. Com Então, certeza. eu vou começar já apresentando aqui um slide, deixa eu compartilhar aqui, que eu vou falar um pouquinho aqui da doença, né? Então, deixa eu só. Isso. Então, esse é o nosso programa de reabilitação pós-Covid do CREB. E eu vou falar aqui um pouquinho, então, do Covid. Então, a gente, né, há mais de um ano, a gente já vive nessa pandemia, né, do Covid, ou seja, essa infecção que está acometendo o mundo inteiro, né? E, na verdade, né, a Covid, né, na verdade, a gente sabe, muitas pessoas sabiam o que era essa doença, né? Eu vou falar um pouquinho então das suas características, né? Então, a infecção por Covid, na verdade, é uma infecção pelo coronavírus, né? Uma infecção por um vírus de transmissão principalmente respiratória, através de pequenas gotículas respiratórias, né? E é uma doença, então, como toda doença viral, né? Ela é sempre caracterizada por um período de incubação, né? Que antecede o início dos sintomas. Toda doença tem um período de incubação. O que que é isso? É o período que a gente entra em contato com o vírus, né? E, obviamente, então, é o período que a pessoa não tem sintomas. E quando inicia os sintomas, né? O período de incubação, obviamente, então termina. Então, a gente já tem o início do quadro clínico da doença. E na COVID, na verdade, né? O período médio de incubação, a média de dias de incubação da doença é em torno de 5 dias. Fala-se muito em torno de 5 a 7 dias, né? Mas em termos de dias médios, né? Então a gente tem um período de incubação em torno de 5 dias. E nesse período de incubação, na verdade, a pessoa entrou em contato com o vírus, se contaminou através do contato com uma pessoa contaminada, através de uma superfície contaminada, né? E esse vírus, então, ele começa a se replicar no interior, obviamente, então, do organismo do indivíduo, né? Mas o indivíduo não apresenta nenhum tipo de sintoma. O início dos sintomas, né, marca, obviamente, o início do quadro clínico da doença, né? E a Covid-19, né, é uma doença que se manifesta predominantemente por sintomas respiratórios, né? É um quadro clínico que se assemelha muito a um resfriado comum no seu início. Pode dar geralmente febre baixa, né, em torno de 37,5, 38, né, um quadro de tosse, geralmente então uma tosse seca, né, um quadro de fadiga, cansaço, igual realmente um quadro gripal, né? Um quadro também de perda de apetite, de dor muscular, certo? Dor muscular nas pernas, principalmente, no dorso, né, ao longo da coluna, né? Muitas pessoas se queixam também, certo, de dor de garganta, perda de olfato, perda do paladar, né? E algumas pessoas também referem sintomas intestinais, principalmente então como a diarreia. Então, é um quadro clínico, né, de um quadro clínico viral, né, que é muito difícil no momento inicial a gente diferenciar de um quadro de um resfriado comum, né, um resfriado que a gente obviamente já passou e a gente conhece como que é, né? E na verdade, né, a gente sabe que existem algumas características da doença na sua apresentação que sugerem um bom prognóstico. Né? Isso, na verdade, alguns estudos falam, né, que a pessoa que abre a doença, né, com perda de olfato ou perda do paladar
tende a evoluir com um quadro mais brando, isso não é uma regra, mas é uma tendência, né? As pessoas que abrem a doença com um quadro de febre baixa, uma febre que dura pouco tempo, ou seja, 1 ou 2 dias, e que essa febre ela cede, ou seja, ela não acontece mais, também é um critério de bom prognóstico. Então, a febre baixa, que dura poucos dias e que é aliviada espontaneamente ao longo do período, é um critério de bom prognóstico, ou seja, é um critério que a pessoa talvez não vá necessitar de hospitalização. Diferente, né, a febre alta e persistente é um critério de mau prognóstico, né, e temos algumas populações, né, que são pessoas de risco para evoluir também para um quadro mais grave, principalmente, então, pessoas com idade acima de 60 anos, né, pessoas com hipertensão arterial, diabetes, obesidade e sedentarismo. Então, esse grupo específico, né, um grupo que, principalmente lá no início da doença, se observou, né, que são um grupo de risco, ou seja, quando a gente fala de grupo de risco, a gente fala um grupo que tende a ter um desfecho pior. E quando a gente fala o desfecho pior da doença, a gente está falando então do risco, né, de hospitalização. Então a gente sabe que 80% das pessoas que vão ter Covid vão ter um quadro leve da doença, com febre, com tosse, com fadiga, com dor no corpo, né? E esse quadro ele vai, na verdade, ser não vai evoluir para a forma mais grave da doença, né? A gente também vê pessoas assintomáticas, ou seja, muitos de vocês já ouviram histórias de parentes ou conhecidos que não tiveram basicamente nenhum sintoma e foram fazer um teste, né, de Covid e viram que já tiveram a doença. Então, né, então as formas leves e as formas assintomáticas podem muitas vezes então predominar na maioria dos casos, né? E a gente vê então, né, que o grande problema, certo, da COVID é a evolução para formas graves que são caracterizadas por uma insuficiência respiratória, ou seja, a doença evolui com uma pneumonia viral, ou seja, a inflamação e obviamente a infecção pulmonar pelo vírus, que vai se manifestar principalmente, né, por falta de ar. Então, né, uma das características que sugerem que o paciente não vai evoluir bem e de que, além da febre alta, né, é a presença de falta de ar. Né? Então, a falta de ar ela pode estar presente em 40% dos pacientes com sintomas, tá? E a gente sabe, então, né, que 80% é uma forma leve, mas 14% dos pacientes infectados vão evoluir com uma doença severa. Quando eu falo de doença severa, é doença com infecção respiratória, certo? É uma doença que vai necessitar de um suporte respiratório e uma doença que vai evoluir também para uma fase inflamatória sistêmica, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E além desses quase 14% que evoluem com uma forma severa, né, 5% vão evoluir com uma forma crítica. É aquele paciente, então, que precisou de cuidados críticos, que teve uma fase, teve uma doença inflamatória, teve alteração renal, risco de teve trombose, ou seja, teve inúmeras complicações decorrentes da doença, fazendo com que a mortalidade possa chegar a 49%. Então, o grande problema da doença é a insuficiência respiratória, a necessidade de internação hospitalar para o suporte ventilatório. Quando a gente fala da intubação orotraqueal, é exatamente o suporte ventilatório. A pessoa com Covid, devido a essa infecção respiratória, ela tem dificuldade de troca gasosa, né? E, obviamente, necessita, então, de aparelho, de um respirador e através da intubação para manter a troca gasosa e poder sobreviver, tá? Geralmente, então, a gente sabe que o período de incubação tem uma média de 5 dias, né? E o período, geralmente, então, de início dos sintomas, né, tem uma média de 7 dias. Então, essa fase inicial, com febre, que se assemelha a um resfriado, dura em torno de 7 dias, né? E a gente fala, então, que após o 7º dia, entre o 7º e 14º dia, é o grande período de risco da doença, né? Porque pode aparecer, então, as complicações e esse paciente pode evoluir para a forma grave. Então, essa, na verdade, é um gráfico que mostra a evolução da doença, né, a evolução da gravidade da doença. Então, muitos de vocês já ouviram falar de fase 1, fase 2 e fase 3, e é, na verdade, isso. Né? Então, aqui, antes da fase 1, a gente tem o período de incubação, que eu falei anteriormente. A fase 1, que é a fase inicial da doença, onde tem febre, tosse, dor no corpo, fadiga, cansaço, perda do apetite, perda do olfato, perda do paladar, pode ter diarreia. E é nessa fase, então, que a gente tem uma grande replicação, né, viral. Essa fase dura em torno, então, de 7 dias. Após o 7º dia, então, entre o 7º, né, e o 14º dia, como a gente fala, alguns pacientes podem ter resolução completa dos sintomas e outros pacientes podem evoluir para uma fase 2, que é a fase, então, de infecção pulmonar. E essa fase de infecção pulmonar é a fase, então, onde começa, né, a instalação da pneumonia viral,
né, onde o paciente começa a ter dificuldade de respirar, falta de ar e queda da saturação de oxigênio. Então, essa fase, ela coincide, então, com uma diminuição da replicação dos vírus, mas com o início de todo um processo inflamatório, né, que é o grande problema e a grande gravidade da Covid-19, ou seja, o processo inflamatório sistêmico, ou seja, do corpo todo que ele faz com que haja, obviamente, não só dificuldades respiratórias, mas também uma síndrome inflamatória sistêmica com acometimento renal, risco de trombose, né, e um desfecho, obviamente, evoluindo para o óbito. E nessa fase 2, então, que é a fase então que começa a infecção respiratória e a pessoa começa a ter dificuldade de respirar, que é a fase, então, que a gente tem que monitorizar bastante a oximetria, né, do paciente, né, onde a gente sabe que uma saturação abaixo de 93% no paciente em repouso sugere que ele necessite de procurar realmente um atendimento hospitalar e necessidade de suplementação de oxigênio, né? E esse paciente, então, que não evolui com a melhora nessa segunda fase, ele vai, obviamente, tendo queda da oxigenação, vai necessitar do suporte ventilatório, né? Alguns conseguem realmente vencer essa fase 2 e se recuperar da doença, e outros evoluem para a fase 3, né, com essa fase de inflamação, né, sistêmica, com choque, que a gente fala de choque séptico, ou seja, alterações inflamatórias, risco de trombose, ou seja, é o estágio, então, final e a fase mais grave, então, da doença. Então, como eu falei, 80% dos pacientes ficam na fase 1, né? Alguns evoluem, então, para a fase 2, onde tem a questão respiratória, a queda da oxigenação e a falta de ar, né? E os pacientes críticos, né, são aqueles 5% ali que estão nessa fase inflamatória sistêmica, que evoluem com as complicações mais graves, né? Então, a gente vê, na verdade, né, a gente no nosso dia a dia, a gente vê pacientes que estão na fase 1, na fase 2, na fase 3. A fase 2, não necessariamente, mas o paciente já se encontra em ambiente hospitalar, né? E a gente sabe que independente, obviamente, então, do tipo de gravidade de apresentação da doença, né, o fato do paciente ter dor no corpo, ficar cansado, prostrado, ficar acamado, né, ter acometimento respiratório ou não, isso pode realmente, então, trazer consequências para as articulações e para o corpo como um todo. Então, na verdade, a gente tem algumas consequências da Covid, né, para os pacientes internados. Isso, na verdade, é um estudo, né? No período do Covid foi o período que a gente teve mais estudo clínico, né, publicado, né? Esse estudo é um estudo lá da cidade de Wuhan, né, onde surgiu, né, a Covid-19. E é um estudo, então, que avaliou pacientes com Covid, que tiveram Covid. Esses pacientes eles foram acompanhados nos 6 meses subsequentes à alta hospitalar. Então, foram avaliados pacientes em vários tipos de gravidade. Então, pacientes que foram internados e que não necessitaram de suplementação de oxigênio, pacientes que foram internados e que necessitaram de suplementação de oxigênio, né? E pacientes, então, que foram internados e necessitaram de suplementação de oxigênio com intubação orotraqueal. E, na verdade, né, então, essas 3 categorias de pacientes foram avaliados e foram acompanhados após a alta nos 6 meses subsequentes. E observou-se que, independente, né, da gravidade da doença, a fadiga e a fraqueza muscular foi o principal sintoma, né, que acompanhou esses pacientes nos 6 meses subsequentes durante a sua recuperação. Obviamente, aqueles pacientes que ficaram entubados, em coma induzido, né, eles sofreram muito mais com a fadiga. A fadiga foi muito mais prevalente. 80% deles tiveram fadiga ou fraqueza muscular, né? Mas também os pacientes que ficaram internados somente sem suplementação de oxigênio ou somente com catéter de oxigênio, sem intubação traqueal, também sofreram de fraqueza muscular. Né? Dor articular também, certo, foi uma consequência da Covid nesses pacientes internados, independente da gravidade deles. Obviamente, foi muito mais comum nos pacientes que ficaram entubados, 15% deles tiveram dor articular, né? 12% daqueles que ficaram internados sem suplementação de oxigênio e 8% com suplementação de oxigênio. Dor muscular também, na verdade, né? A mialgia foi um sintoma não tão comum como a fraqueza muscular, fadiga e dor articular, mas também foi presente, né? Então a gente observou que nesses 6 meses subsequentes, né, sintomas alterações músculo-esqueléticas, né, tiveram presentes como consequência da internação desses pacientes, independente, obviamente, então, da gravidade do quadro clínico,
né? E é isso que a gente vê muito na prática, né? Pacientes vêm nos procurando no CREB, né? Independente da gravidade da doença, procurando um tipo de reabilitação musculoesquelética, né? Para melhorar realmente a fraqueza muscular, a fadiga, a perda de equilíbrio, a dor articular, ou seja, alterações que surgiram devido, então, a uma internação domiciliar, hospitalar ou no CTI desses pacientes, né? E na verdade, também interessante, né, que outros sintomas, outras consequências da Covid, né, que a gente também vê na nossa prática diária, também foram citados nesse estudo, né? A queda de cabelo, né? A gente vê muitos pacientes pós-Covid com queda de cabelo, né? A manutenção realmente da perda do olfato, né? Da perda também do paladar, dor de cabeça, ou seja, então, alguns outros sintomas não só musculoesqueléticos também predominam. E, além disso, esse estudo também avaliou esse questionário, né, que é o EQ5D5L, que é um questionário, né, que avalia alterações como mobilidade, ansiedade, qualidade de vida, né, e independente, obviamente, então, também da gravidade, né, desse paciente, ou seja, o paciente que ficou entubado, o paciente que ficou internado com catéter de oxigênio, o paciente que ficou internado sem suplementação de oxigênio, esse questionário mostrou, então, também a prevalência de alterações como mobilidade, né, muito mais prevalente em quem ficou entubado do que quem ficou somente internado sem suplementação de oxigênio, mas também foi presente nessa população. Dificuldades, obviamente, então, de cuidados pessoais, de cuidados domésticos foram menos comuns do que a mobilidade, mas também foram presentes, né? A dor e o desconforto também, presente em até 41% desses pacientes que ficaram internados e entubados, né? Ansiedade e depressão, né? O paciente pós-Covid, né, sofre muito da ansiedade e depressão, não sabendo se vai ter ou não uma reinfecção, se realmente essa reinfecção existe ou não existe, mas ansiedade e depressão até como consequência da internação prolongada e da internação onde um paciente não pode receber o parente, ter o suporte da família também contribui bastante, né? E a qualidade de vida, né? Então, a diminuição da qualidade de vida como consequência da internação pelo Covid foi também um ponto, né, presente, então, nesses todos os pacientes. Então, a gente observa, né, que a doença, obviamente, é uma doença que suas consequências vão muito além, né, da questão respiratória, né, a questão musculoesquelética, ela é uma manifestação pós-Covid, uma consequência da doença, não vamos dizer que faz parte da síndrome pós-Covid, porque não é isso, é uma consequência, né, de toda a internação prolongada que esse paciente tem e da questão também do quadro clínico da doença, né? E é nesse contexto, então, que a gente tem o programa de reabilitação. Então, Tati, eu vou passar aí para você, né, para falar um pouquinho aqui da nossa experiência com a reabilitação, dos nossos protocolos de reabilitação que a gente tem feito, né, dos protocolos fisioterápicos, e você falar um pouquinho da tua experiência dos pacientes que você tem recebido. Deixa eu só descompartilhar. Peraí. Vamos lá, deixa eu compartilhar agora o material que eu tenho aqui também para a gente dar uma organizada nos pensamentos e não deixar de passar nada para quem está assistindo. Vai lá, Tati, estou vendo. Tá direitinho? Então vamos lá. Bem, como o Dr. Raim mesmo falou, a gente, o pós-Covid, na verdade, a gente está encontrando aqui no CREB muitas sequelas que não fazem parte, né, da sistemática da doença, mas por conta de tudo aquilo que aconteceu com o paciente. Então, assim, o aleitamento a longo prazo, né, o próprio paciente que está em casa, né, mas ele está debilitado, né, é uma doença que dá muita. Como o doutor Raim mesmo falou, é uma doença que se assemelha ao quadro gripal, então muitas vezes o paciente fica mais acamado também em casa, né? Isso não necessariamente está vinculado ali a uma hospitalização, ele está também vinculado à falta do exercício, à falta do deambular mesmo naturalmente, o paciente fica mais na cama, ele fica realmente com muita dor no corpo, estado febril, isso faz com que ele se movimente de uma maneira muito menor do que o habitual, então isso também pode trazer algumas consequências. Bem, aqui eu falo um pouquinho, acho que o Dr. Raim já conseguiu passar
tudo em relação à doença em si, é um breve resuminho, né, do Covid em si. Existe, lógico, aqui no CREB a gente, de acordo com a demanda que a gente começou a receber, muita gente procurando essa reabilitação, né? Eram muitas sequelas e consequências da doença desconhecidas, né? Então a gente procurou realmente fazer um programa com que a gente unisse as duas coisas. O CREB, né, a gente tem uma reabilitação, a gente não tem um cunho respiratório, a gente não tem uma fisioterapia respiratória, mas a gente tem uma fisioterapia motora, neurológica, no qual a gente implementou alguns exercícios no protocolo para auxiliar o paciente, principalmente nessa fadiga. Assim. A maioria dos pacientes vem para a gente com fraqueza muscular. Na verdade, o carro-chefe da sequela do pós-Covid. A fraqueza muscular realmente ela está ali no top, né, das consequências dessa doença. Mas até para a gente tratar essa pessoa, para recuperar tônus, para recuperar força, recuperar equilíbrio, a fadiga vinha realmente como um agente que não estava facilitando esse trabalho. Então, a gente incorporou no nosso protocolo alguns exercícios respiratórios para auxiliar nesse cansaço, no restabelecimento dessa capacidade mesmo respiratória. Então, existem alguns pré-requisitos para esse paciente estar inserido na reabilitação pós-Covid. Esses requisitos seriam, obviamente, o período respeitado do isolamento, o período respeitado pós-hospitalização. Então, assim, você já tem um período mínimo de 14 dias de isolamento, você já tem uma liberação médica, né? Você tem que ir ao médico explicar toda essa sua capacidade respiratória, ou de deambular, ou muscular para o seu médico, e o médico em si vai avaliar se você já tem condições de estar no setor de fisioterapia buscando essa reabilitação para consequência que possivelmente essa doença pode ter acarretado para você, né? A gente tem eu fiz um esqueminha aqui peraí, deixa eu voltar aqui. Isso. Das áreas que a gente pode atuar no pós-Covid, né? O Dr. Raim mesmo citou, existem algumas consequências bem específicas do pós-Covid, mas a gente aqui na prática está vendo coisas patologias que não estavam nem diretamente ligadas a primeiro momento. A gente está recebendo muito paciente com patologias neurológicas, a gente está atendendo no momento 2 pacientes que tiveram paralisia de Bell, né? A gente não sabe se está vinculado a talvez um estado emocional, né? Também por conta de tudo aquilo que a gente sabe que a doença acarreta na parte emocional da pessoa. É uma doença que tem uma certa mortalidade. Então, assim, a gente não sabe como isso também funciona, né, para o paciente que foi diagnosticado. Então, a gente está recebendo pacientes com patologias neurológicas, com patologias motoras e com patologias vinculadas ao sistema circulatório. Muito paciente que não apresenta mais nada, além, por exemplo, de um edema no membro inferior. A gente acredita que talvez a hospitalização, o tempo também em casa, fazendo um pouco menos de exercício, movimentando um pouco menos, isso também está afetando a parte circulatória dessas pessoas. Então, aí tem um fluxozinho de basicamente tudo que a gente pode estar, né, inserindo desse paciente. A gente está encontrando pacientes com mialgias, com patologias de dores articulares pontuais. Então, assim, além da fraqueza, a gente está recebendo pacientes com algia, né, em joelhos, por exemplo. A gente sabe que a fraqueza muscular, ela causa isso também. Então, assim, a gente está usando, por exemplo, a acupuntura para controlar um pouquinho esse quadro álgico, né, concomitante com o exercício, que na verdade é o que vai tratar a origem, né, do que trouxe o paciente aqui, mas a acupuntura vem ali como um auxiliar nessa questão da dor, porque a gente sabe que fraqueza muscular, perda de tônus, causa dor articular. Então, a acupuntura vem ali ajudando nessa parte do quadro álgico em si. A gente tem a fisioterapia motora. Existem alguns pacientes que chegam aqui com muito comprometimento na mobilidade, né? A gente tem usado muito a hidroterapia, assim, água quente, né? A gente sabe que relaxa um pouquinho mais também o paciente, dá um pouco mais, ajuda nessa parte da mobilidade, né? Faz com que a articulação ela fique mais móvel, então tem facilitado muito também. Então, basicamente, a gente está recebendo esse paciente nesses setores.
Na fisioterapia convencional, para essa parte de eletrotermoterapia, a gente também tem usado para esses quadros mais pontuais de dor, junto com a acupuntura. Na parte do fortalecimento muscular e o retorno do tônus, a gente tem usado a cinesioterapia, com exercícios de fortalecimento, né, de ganho de tônus, de restabelecimento realmente dessa musculatura que foi afetada. A gente usa a acupuntura, né, para esse quadro álgico e a hidroterapia também para a parte do fortalecimento, do ganho de mobilidade, do retorno do tônus muscular. Aqui a gente tem basicamente um resuminho, né? Aqui no CREB a gente conta com uma equipe multidisciplinar, então assim, aqui você vai encontrar o médico, né? Para fechar exatamente qual é o seu diagnóstico, se é realmente uma consequência pós-Covid, se a gente pode fazer tudo isso que a gente veio falando aqui até agora, se você não tem, de repente, uma outra patologia instalada, né? A gente sabe que às vezes também as patologias, elas se misturam, então o médico vai ser a pessoa mais indicada para dar a diretriz para o fisioterapeuta do que está acontecendo com esse paciente. A gente tem a equipe de fisioterapia com esses protocolos, não só do ganho de força e tônus muscular, mas com esses exercícios que foram inseridos para ajudar nessa capacidade respiratória, controlar um pouquinho esse cansaço e essa fadiga para que o paciente consiga fazer todos os exercícios durante a sessão, sem comprometer a parte respiratória dele, sem ele ficar cansado, né? A ideia é o paciente sair daqui melhor, se sentindo mais disposto, com mais equilíbrio, mais estabilidade. A gente tem também uma equipe de psicólogos, a gente sabe que essa pandemia, né, esse Covid veio também, as pessoas estão isoladas, saindo menos, se socializando menos, então a gente tem uma equipe aqui de psicólogo. Na fisioterapia, se a gente percebe que esse paciente também tem algum tipo de acometimento psicológico, que precisa de algum auxílio, a gente encaminha para esse setor, né? Aí eu coloquei também, para quem tiver interesse, tem o nosso horário de funcionamento, tem mais ou menos como é o nosso sistema de atendimento. A gente está com um sistema de atendimento muito personalizado a cada paciente. A gente sabe que o pós-Covid, às vezes a pessoa ficou muito debilitada. A gente tem um atendimento sem agendamento prévio, mas existem os casos que a gente agenda para facilitar a vinda desse paciente até a clínica. Então, assim, a gente está realmente, né, doutor Raim, na empreitada de ajudar esse paciente, sabe? Todo esse serviço, todos esses tratamentos que a gente falou aqui, doutor Raim, estão sendo cobertos automaticamente pelos planos que a gente atende. Então, assim, não há nada diferente do que a gente já faz pelo plano normalmente. Então, assim, não precisa ter uma preocupação, será que há uma cobrança diferenciada em relação a isso? Será que o meu plano cobre? Se o seu plano está aceito no CREB, você pode vir fazer a reabilitação pós-Covid com a gente, porque está tudo inserido no credenciamento anterior que a gente tinha com os planos de saúde. A intenção do CREB é realmente ajudar as pessoas, ajudar os planos que estavam realmente sem ter para onde mandar essas pessoas, porque realmente é tudo muito novo, né? A gente tem essa questão da parte circulatória, que é uma questão, né, doutor Raim, que as pessoas nem estão falando muito e a gente está recebendo muito paciente. O paciente não sente nada além de, ao longo do dia, andando, fazendo as atividades dele normal, ele tem um edema no final do dia. Então, assim, isso significa que o sistema circulatório dele foi comprometido de alguma forma. Ele não está funcionando da maneira com que deveria funcionar, porque esse edema que ele não apresentava antes do Covid, ele vem apresentando agora no pós-Covid. Então, assim, a gente tem recebido muitas coisas novas e o CREB ele está se adaptando, ele está realmente nessa empreitada aí de receber esse paciente. Tati, quais recursos terapêuticos que a gente tem aqui, então, que você tem feito aí em termos de cinésio, em termos de quais recursos terapêuticos que você tem usado assim bastante nos pacientes? Me fala um pouquinho da tua experiência. Então, como eu falei, né, doutor Rainha, a gente tem um setor de avaliação, aonde a gente faz esse recebimento prévio do paciente, ele passa por essa avaliação fisioterápica, aonde a gente avalia, porque em geral os pedidos estão vindo sequela pós-Covid, a gente recebe esse paciente realmente para entender o que está acontecendo com ele. Então, assim, nessa avaliação a gente determina, né? A gente precisa de um recurso no setor da reabilitação neurológica ou a gente precisa de recursos na reabilitação convencional, na fisioterapia convencional, eletroterapia, termoterapia e cinesioterapia. A gente fazendo essa triagem, né, da onde a gente poderia melhor atender esse paciente.
Na fisioterapia neurológica, quando a gente realmente evidencia um quadro neurológico, quando não está especificado, claro, pelo médico que fez o primeiro atendimento, a gente tem ali um trabalho de fortalecimento muscular, de incentivo mesmo da parte neurológica, a gente tem um, é, a gente faz um trabalho de restabilização da marcha, de equilíbrio, de força muscular, de estímulos neurológicos. Na parte da paralisia facial, a gente faz a fisioterapia para a paralisia facial, né? O setor de fisioterapia neurológico hoje, doutor Raim, está todo com hora marcada, então isso facilita também os pacientes, né? Que a gente sabe que com acometimento neurológico tem uma certa dificuldade, às vezes, de organizar a vida clínica. Se a gente, nessa triagem, nessa primeira avaliação fisioterápica, a gente evidenciar um quadro de perda de força ou um quadro álgico instalado, ele fica no setor de reabilitação, né, da fisioterapia convencional. Lá a gente tem todos os recursos eletro e termoterápicos, né, ultrassom, laser, TENS, micro-ondas, crioterapia. A gente está até implementando agora o CrioCUF, que é um novo método de crioterapia com compressão, que ajuda na parte vascular também, e circulatória. Então, a gente tem a acupuntura, né, que a gente, como eu já falei antes, que auxilia nessa parte do quadro álgico mesmo instalado. A gente tem a hidroterapia, que basicamente a gente faz todo o trabalho da cinesioterapia na fisioterapia convencional, mas com auxílio da água quente, onde dependendo do quadro do paciente, né, de como ele chega aqui, se a gente evidenciar que a hidroterapia ele vai ganhar mais mobilidade, vai ser mais fácil para ele fazer essa recuperação, a gente encaminha ele para a hidroterapia. Então, basicamente é isso. A gente tem todos os recursos eletro e termoterápicos, a gente tem a parte da cinesioterapia motora, onde no nosso protocolo pós-Covid a gente implementou 3 exercícios de auxílio respiratório para auxiliar nessa fadiga e nesse cansaço, né? Que o próprio exercício ele, na hora da sessão pode acarretar, porque o paciente realmente chega aqui muito cansado, doutor Rainha. Essa é a principal, o paciente chega aqui realmente verbalizando que ele não está conseguindo fazer a atividade de vida diária que ele conseguia antes do Covid. Né? Alguns praticavam atividade e não conseguiram retornar essa atividade física. Então, a reabilitação pós-Covid, ela não está só para tratar efetivamente as patologias, as consequências, né, acarretadas pelo pós-Covid, mas ela se encaixa ali nessa transição, né, doença e volta à atividade física. Muitas vezes o paciente ele não está conseguindo esse retorno imediato às atividades que ele conseguia fazer antes do Covid. Então, a fisioterapia ela entra ali nesse meio termo para ele, aos poucos, ele inserindo esses exercícios e, obviamente, a curto prazo, a gente conseguir mesmo com que ele retome as suas atividades de vida diária normal. E eu acho que o interessante, Tati, é que no processo de reabilitação que a gente implementa, né, como você falou, a gente tem desde recursos de eletroterapia e termoterapia para quem chega com muita dor, né, e esse paciente vai progressivamente, você vai progredindo ele para o trabalho de cinesioterapia de acordo, né, individualmente de acordo com a queixa de cada um, com a limitação de cada um. E eu acho que a grande questão interessante é o acompanhamento com aferição, obviamente, então, da fraqueza muscular. Então, evolutivamente, né, a cada avaliação, né, você vai realmente revendo, então, a questão da fraqueza muscular, ou seja, melhora, revendo a escala visual analógica de dor, ou seja, então, todos esses parâmetros que você vai implementando vai permitindo, então, que você progrida esse tratamento, né, e faça com que esse paciente recupere a questão muscular e consiga realmente ter toda a parte musculoesquelética normal, ou seja, pré-Covid, vamos dizer assim, né? Então, Com acho que esse é um certeza. grande diferencial também, né? Sim, no setor de avaliação, doutor Rainha, assim, a gente já tem uma avaliação onde a gente mensura esses índices, né? Não só da EVA, né, a escala visual analógica da dor, mas também do ganho de força e da amplitude de movimento, né? Então, mas a gente implementou uma avaliação própria para o pós-Covid, aonde a gente, a cada 10 sessões, faz uma reavaliação de como estão principalmente esses 3 tópicos, né? Dor, força e amplitude de movimento, né, de mobilidade. Né, a gente faz essa aferição a cada 10 sessões, ou em algum momento que a gente veja que o paciente já apresenta algum tipo de melhora eficaz, que a gente já possa fazer essa reavaliação, né? E a gente, nessa avaliação que a gente faz específica para o Covid, a gente também colhe informações mais específicas, né? Houve hospitalização?
em que hospital ficou, quem foi o médico responsável. A gente está tendo uma preocupação realmente de ter todos esses dados, né, para a gente poder realmente auxiliar o paciente da melhor forma possível. Então, a gente hoje está aqui realmente com um número assim, felizmente ou infelizmente, né? A gente sabe que isso tudo é decorrente dessa doença realmente devastadora que a gente está enfrentando ainda, 1 ano e 2 meses após tudo ter acontecido. Mas o que a gente tem visto também é que, assim, a recuperação, a gente tem colhido depoimentos de pacientes, a gente está realmente preocupado em entender tudo que pode acontecer com esse paciente depois dessa doença. A gente tem tido excelentes resultados também, doutora. Assim, pessoas com 10, 15 sessões, 1 mês de tratamento já se sentem melhor. A gente já teve pacientes que a gente conseguiu fazer essa adaptação no exercício no pós-doença e já estão nas atividades normais que faziam antes de serem acometidos pela doença. Então, assim, é uma doença realmente que está trazendo muitas consequências, mas que a resposta à reabilitação ela tem sido muito positiva. A gente tem pouquíssimos casos que, em geral, a gente precisa, de repente, mudar a conduta ou fazer algum tipo de ajuste. Em geral, o que a gente tem traçado como plano de tratamento nessa avaliação tem sido realmente o direcionado e o suficiente para o paciente voltar a essas atividades de vida diária, que é nosso maior objetivo, né, doutor Raim? É fazer com que essa pessoa tenha uma vida normal, uma vida com que ele pratique as atividades, tenha suas responsabilidades e funções feitas sem nenhum tipo de dificuldade que essas consequências têm trazido. Não, perfeito. Eu acho que assim, como última mensagem também, né? Eu acho que a nossa reabilitação aqui, toda a nossa estrutura, a gente obedece todas as normas de segurança, de espaçamento, de aferição de temperatura, de álcool, ou seja, e também eu acho que outra questão importante também que a gente vale frisar é que a gente tem toda a equipe médica e fisioterápica vacinada, né? Com certeza, Então, pronto aí para receber todo mundo. com Então, certeza. eu acho que é um serviço aí que a gente tem prestado e que a gente espera logo que esse momento passe, né? E que todo mundo consiga aí voltar à sua vida normal, Com né? certeza. Então, eu acho que é bem legal. Então, É isso, eu espero que eu acho todo que é mundo isso. acho que a gente conseguiu, assim, a ideia dessa PEC, né, desse programa que a gente tem é realmente, assim, passar informação, as pessoas principalmente saberem o que elas podem encontrar aqui, e eu acho que a gente conseguiu fazer um resumo do que está acontecendo realmente na prática, né? Às vezes a gente sabe que a parte teórica, o que vem às vezes em estudos, na prática a gente vê outras coisas, por exemplo, essa questão da parte circulatória, né, doutor Ronhão, é uma coisa que não tem se falado muito, mas, assim, é uma realidade, né, doutor Rainha? Assim, a gente tem recebido muitos pacientes com edema articular. Então, assim, a gente espera realmente que, né, que outras coisas não apareçam, mas, assim, a gente está pronto para se adaptar, para formar protocolos. A gente tem uma equipe muito grande de fisioterapeuta, muito grande médica. Nós estamos todos bem alinhados, né, em busca realmente de sempre trazer o melhor para os nossos pacientes, está todo mundo sempre atualizado, todo mundo sempre em busca realmente do paciente encontrar o que ele precisa aqui. Acho que é isso. Eu queria Acho que é isso. agradecer a todo mundo, principalmente ao Dr. Raim, né? Esse programa que a gente tem, a PEC, é um programa que foi desenvolvido especificamente para reabilitação, mas o Dr. Raim está sempre engajado com a gente. A gente vai até posteriormente ter mais assuntos médicos, né, Dr. Raim, para a gente poder abordar também. Mas a ideia é essa, realmente, de passar informação e aprendizado e esclarecer as pessoas de uma maneira geral do que está acontecendo na atualidade. Ótimo. Eu também gostaria de agradecer e eu acho que é uma coisa importante aí sempre levar informação e estamos disponíveis aí para tudo. Com certeza. Tá Obrigada a ótimo. todos, espero que todo mundo tenha gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau.